que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Nós temos, meus irmãos, pedidos de orações aqui, visitantes. O irmão Santo pede oração para a irmã Darcy, sua esposa. Peço oração e parabenizo o meu esposo Fábio Braz por mais um aniversário, a irmã Daniele. Vamos orar pelo irmão Fábio. A irmã Monique, gostaria de pedir oração pela minha mãe, irmã Simone, que não se encontra muito bem. E pelo meu pai, irmão Eliseu, pois o médico quer que ele faça outra cirurgia. Estamos crendo no milagre. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, por esses pedidos. São pedidos importantes. Dona Nide está pedindo oração através do pastor Jurandir, está com câncer, necessitando do milagre do Senhor. Meus irmãos, quem mais necessita das orações se manifeste neste momento. Vamos orar uns pelos outros, vamos pedir nosso pastor Joel Amâncio orar por nós, por esses pedidos, toda a igreja, por todos aqueles que necessitam. Logo após o hino de número 42, como já anunciado. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no eterno nome de Jesus, o teu Filho, estamos aqui, Senhor, na tua casa, adorando o teu nome. Está nas minhas mãos vários nomes dos teus filhos, Senhor, que estão enfermos, carentes da tua bênção. Pai, estende as tuas mãos maravilhosas e conceda um milagre na vida de cada um dos teus filhos. Também neste momento apresentamos o teu filho, irmão Antônio, novo convertido, Senhor, tem aceitado a ti. Ele não teve ainda oportunidade de estar aqui na tua casa, porque está enfermo, Senhor, mas tu pode ali repreender aquele mal, Senhor, restituindo a sua saúde. Meu Senhor, nós cremos inteiramente que tu és aquele Deus poderoso, que pode fazer além dos nossos pensamentos, daquilo que pedimos e pensamos. Meu Deus, opera na vida da tua igreja, salvando as almas, libertando, curando, batizando no Espírito Santo. Vem estar conosco nesta noite. Usa o teu filho que vai falar a tua palavra, que a mesma penetre em cada coração, que possamos receber o lenitivo que a nossa alma precisa. Meu Deus, eu te peço, no nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 42 da nossa harpa cristã, nosso irmão presbítero Cláudio, louvando a Jesus.
Logo após, nosso coral pode ficar pronto para louvar a Jesus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar com bastante alegria, adorar a Deus com esse hino de número 42, tem por título Saudai Jesus. Vamos cantar. Quem não tem harpa, quem não trouxe, aproxime-se de quem tem e adore, cante com bastante alegria este hino.
Graças a Deus. Enquanto nossos irmãos coristas estão se preparando, nós queremos aqui fazer as apresentações. Está nos visitando esta noite nossa irmã Nilza, de Juruáia, Minas Gerais, mãe do nosso irmão Fábio. Onde está a nossa irmã? Fica em pé, irmã Nilza, lá de Juruáia mesmo? Maravilha! Terra do pastor Silas, né? Muito bem. Vamos receber nossa irmã com bem-vinda em nome de Jesus. Digamos amém. Prima da irmã Vânia, Sueli, está nos visitando esta noite. Onde está Sueli? Ali está. Muito bem. Vamos recebê-la com bem-vinda em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Aproveitar também que está aí a mamãe do irmão Fábio. Está aqui um pedido de oração, também parabenizando a irmã Daniele, sua esposa, por mais um ano de vida, nosso irmão Fábio. Fique em pé, irmão Fábio. Aí está. Vamos parabenizar o nosso irmão, companheiro na obra do Senhor. Digamos amém. Parabéns, irmão Fábio, que Deus lhe dê muitos anos de vida e muita vida nos anos, não é? Nosso irmão Fábio e a sua esposa, a irmã Daniele, fique em pé o casal, por favor. Eles fazem para nós um trabalho muito especial, trabalho de discipulado com os novos convertidos. E já estão anunciando que dia 13 de abril começa um novo grupo. Portanto, na igreja, os irmãos que são novos convertidos, os adolescentes e jovens que ainda não foram batizados, precisam passar por um período de discipulado, estudar as principais doutrinas bíblicas que nós temos que aprender, para depois se batizar. Então nossos irmãos já estão aqui definindo dia 13 de abril, domingo, segundo domingo de abril, para começar essas aulas, às 9 horas da manhã, no período da escola dominical, não é isso? O primeiro domingo vai ser o batismo, não é isso? Primeiro domingo, dia 6, é o batismo. Temos alguns para batizar, preparados já. E no segundo começa um ensinamento discipulado da outra etapa. Muito obrigado, Deus abençoe. Quem estiver preparando-se, desejando preparar para o batismo, procure os nossos irmãos para fazer inscrição, tal, tudo certinho, para combinar e no dia 13 começar o discipulado, não é? Também nós temos nos visitando Sidney e Ana Dalva. Onde está esses irmãos nos visitando? Ali estão. Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nosso meio. Os irmãos que estão ao lado, por gentileza, cumprimente os nossos irmãos. Cumprimente, vira para trás aí, companheiro, cumprimenta ele. Isto, cumprimenta. Muito bem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também está nos visitando lá de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, não colocou o nome aqui. Ribeirão Pires, Isaura, é isso? Quem é que está de Ribeirão Pires nos visitando esta noite? Lá está. É o nome, por favor? Laura. Muito bem, Laura. Vamos recebê-la com bem-vinda em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Cumprimenta a irmã Laura aí, irmãos. Vocês estão perto, por favor. Seja bem-vinda, irmã Laura, em nome de Jesus. Muito bem. Nós temos também, meus irmãos, um aviso aqui que foi nos pedido. Vamos aproveitar. As irmãs que cuidam do trabalho infantil, departamento infantil, irmã Adriana e irmã Érica. Fiquem em pé, irmã Adriana e irmã Érica, por favor. Onde está? Onde estão? Lá está nossa irmã Adriana. Irmã Érica está onde? Irmã Érica não veio ainda. Irmã Adriana ali está. Olha, os irmãos já mandaram um bilhetinho aí para cada um, já recebeu, porque elas estão preparando uma festa para Páscoa, né? E aqueles pais que puderem e desejarem, sentir no coração de cooperar
com bombom, sonho de valsa, moranguete ou qualquer valor que o irmão sentir no coração, passar para as nossas irmãs, que elas estão organizando aquela festinha da Páscoa para as crianças, e é muito importante a nossa cooperação para que os nossos filhos e netos tenham prazer em estar na casa de Deus. Portanto, aquele que desejar, procure as nossas irmãs e entregue a sua cooperação, contribuição para este trabalho. Vamos, nesse momento, ouvir, participar desta adoração com o nosso coral, louvando a Jesus, logo após a mocidade também louvando a Jesus.
Graças a Deus, nossos jovens louvando a Jesus. Quero, meus irmãos, aproveitar nesse intervalo para lembrar aos irmãos que sábado que vem nós estaremos todos aqui reunidos numa grande festa, quando estaremos comemorando e agradecendo a Deus pelos 80 anos de vida do pastor Joel Amâncio e a pastora Loide, sua esposa. Estaremos juntos. Temos aqui o compromisso do pastor Zé Wellington, nosso presidente da convenção, do nosso ministério, de estar conosco, muitos outros pastores, e queremos convidar toda a igreja para estar. Não é um culto normal, um dia de culto normal, mas estaremos aqui num culto normal, adorando a Deus, louvando a Deus. As irmãs do círculo de oração devem vir para cantar. Os adolescentes, já combinei com o irmão Eude, ele está convidando alguns outros adolescentes para vir cantar junto com vocês. Estou sabendo que hoje vocês não poderão cantar, porque parece que está faltando bastante pessoas. É isso mesmo? É o bilhete que eu recebi aqui, é isso? Mas pelo que eu estou vendo aí, tem uns 10 ou 15, ó. 15 já dá para cantar, né? Vocês cantam sozinho no chuveiro, que eu sei, não é? Para Jesus, uns 15 já dava para cantar, não é mesmo? Os jovens também, da mesma forma, conversei com o nosso irmão Rafael, coordenador geral, irmão Rafael aqui da sede também, todos os dois são Rafaéis, e virão os jovens para somar com vocês aí, para cantar, não é? Porque a festa tem que ser bonita, bem forte. Todo mundo paletó, gravata, não é? Uniforme, não é? Todo mundo paletó, gravata, certo? Todo mundo, as irmãs também, as moças também, os moços, tudo com aquele penteado bonitinho, que é o cabelo arrepiado assim para cima, não é? Olha ali, tem um ali, ó, já é o modelo, não é? Certo? Os coristas, já estamos combinados, todo o coral, como hoje, ó, cheio aí cantando. A orquestra, na verdade, a orquestra, já combinamos aí com o Elias, os demais maestros, todos aqui de sábado. Mateus, firme, dá uma ordem aí, Mateus, dá uma ordem. Se der ordem, todo mundo obedece, Mateus. Tudo bem. E a igreja em geral, meus irmãos, obreiros, viu? Os obreiros convidados para estar aqui conosco. Dessa vez a família do pastor Joel, da pastora Loide, pelo menos a maioria estão vindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e outros lugares. O grupo de harpas, que nosso irmão Cláudio aqui coopera naquele grupo, né? Virá para tocar um hino. Um hino. Pode ser mais de um, que aí a gente cobra mais caro, viu? Um hino é um grupo. Quantas harpas são? 2 harpas. 8 pessoas virão cantar um hino. Canta muito bonito, né? Aqueles irmãos. E nós agradecemos a cooperação desse grupo Ruama, né, irmão? Ruama. Muito bem. Então não esqueçam, meus irmãos, bota lá na agenda, sábado, 19 horas, todos nós aqui, começando o culto cedo para terminar no horário, viu? Estaremos juntos aqui para fazer essa grande festa. 80 anos não é qualquer coisa. Quem tem 80 anos aqui, levanta a mão. Levanta, quem tem de 80 para cima, levanta a mão, pode levantar, se aguentar. Se aguentar, levanta assim, né? Olha lá, 1, 2, cadê? Quem mais? Para cá, 80 anos, 3, tá vendo como a fila vai ficando curta, né? A fila vai ficando curta, de 80 para cima a fila vai cortar. A gente vai olhando para trás assim e vai diminuindo a fila, não é verdade? Então precisa festejar, porque é um presente de Deus, vida longa, viu, irmão? Vida longa é presente de Deus, é graça de Deus.
E é uma bênção maravilhosa, não é? Eu que sou filho, fico muito feliz, nós da família, porque temos nossos pais, já são tataravós, já tem tataranetos, não é? E isso é um grande privilégio. Eu creio que a igreja toda ama o pastor Joel, ama a pastora Lloyd, que é o que eu ouço o tempo todo por aí. Eu ouço o tempo todo, nós amamos. Os irmãos, só falta dizer assim, do senhor a gente não gosta não, mas do pastor Joel, da irmã Lloyd, a gente gosta muito, né? E eu digo muito obrigado, eu fico feliz. Eu fico muito feliz, né? Vocês gostarem deles, viu? Muito obrigado, né? Então, a gente não pode só falar, tem que demonstrar. Então, vamos esperar os irmãos aqui sábado, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Eu preciso sair, tenho que ir em 2 congregações ainda hoje. Mas já, pastor Jurandir prosseguirá com os irmãos. Temos um pregador desta noite que já já orou, já jejuou, consagrou para entregar a mensagem dessa noite, certamente. E Deus continuará abençoando o seu povo. Jovens louvando a Jesus. Sabe, é minha paz.
nossas crianças, louvando a Jesus. As irmãs do círculo de oração, pode sentar nos seus respectivos lugares para louvar a Jesus. Não espera mais para frente não, é agora. Na sequência, as irmãs do ciclo de oração, louvando ao Senhor Jesus. Nesta oportunidade, enquanto as irmãs tomam aí a posição, queremos convidar todos para participarem da Escola Bíblica Dominical. Vai começar uma nova série de lições no próximo domingo sobre os dons ministeriais e os dons espirituais.
Próximo domingo também é dia de batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, avisando aí os candidatos ao batismo que já preencheram as suas fichas ou que pretendem preencher, pode procurar ali nosso irmão Fábio e a irmã Daniele, e estarão aí preenchendo e formalizando aí o seu cadastro para o batismo. Então, ciclo de oração louvando a Jesus, e depois a banda tocará mais um hino para nós contribuirmos. Passa o número aí, por gentileza. Certo? Obrigado.
irmão Israel estará ministrando a palavra da oferta, depois na sequência, junto com a banda e a igreja, e no 459, enquanto nós vamos depois contribuir com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Convido o presbítero irmão Zico para estar louvando depois com a igreja o hino 459. Queridos irmãos, uma alegria poder nessa noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos ler um texto bíblico que encontra-se no Salmo de número 37, versículos de número 22 até o versículo de número 26. Diz-nos dessa forma: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Este é um momento sublime, é o momento de nós olharmos para trás e vermos quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu. E o que Ele der para nós daqui para frente é bênção sobre medida que nós não temos como comparar, porque já somos uma bênção. O fato de estarmos na casa do Senhor nessa noite é um grande privilégio, porque muitos do nosso tempo poderiam estar aqui e não estão, mas o Senhor tem estendido as suas mãos e tem permitido que nós chegássemos aonde nós chegamos. Para isso, faz-nos lembrar do nosso querido pastor Joel, que no próximo sábado estará aqui com toda esta igreja e demais amigos, para provar isso, de que Deus, quando o levantou para uma grande obra, o Senhor o abençoou de tal forma, e até hoje ele continua desfrutando desta bênção. Então alguém pode pensar: eu vou ser dizimista para Deus me abençoar. Não. Deus já te abençoou por ter fechado a cova, e você poderia estar entre os mortos, mas você está vivo aqui para desfrutar das bênçãos de Deus. Se nessa noite nós tivéssemos a oportunidade, e o salmista Davi fosse vivo, com certeza, cheio do Espírito Santo, ele citaria esse texto em que lemos. E uma das frases que ele pegaria como a mais forte desse salmo, ele iria dizer: eu fui moço, e agora estou bem velhinho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Com certeza, se até aqui o Senhor tem te guardado, com certeza, daqui para frente, continue glorificando o nome do Senhor, e a sua vida continuará sendo uma bênção. Convido a igreja a colocar de pé, estaremos orando em favor daqueles que nesta noite estarão servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor e glorificando através da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Querido Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, diante da tua presença, estamos reunidos nessa noite para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Pai bendito, aqueles teus filhos que fizeram voto, que assentaram no seu coração o propósito, Senhor, de contribuir para a sua obra, Senhor. Não é para que eles sejam abençoados, é porque eles já são, e a tua bênção, Senhor, com certeza está repousando sobre a vida dos teus filhos. Por isso, meu Deus querido, abre as janelas dos céus, ó Pai Santo, e derrama sobre a vida daqueles, meu Deus, que têm exercido esse ato de fidelidade, Senhor, para com a tua causa e para com a tua obra. Ó Deus querido, e derrame mais bênçãos, ó Deus, além daquelas que estão esperando, aquelas outras que com certeza o Senhor nos presenteará, sem que nós a menos tenhamos pedido. Por isso, Senhor, cerra, Senhor, nesta noite
todas as covas que estão abertas, Senhor. Quebra o laço, Senhor, e desfaz todo o intento dos adversários, e permita que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos e sobre a vida da tua igreja. Assim sendo, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. 4, 5, 9, as firmes promessas. Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé brilhar, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. E Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Convido o irmão Zé Vieira a vir orar. Vamos apresentar, convido também a igreja a estar em pé. Vamos orar pelo pastor Valmir, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra de Deus. Amém?
Nós temos aqui o nosso jornal Boa Semente. Quantos irmãos ainda não receberam este jornal? Levante a mão, por favor. Quantos não receberam? Então, no final, pode pegar, tem aqui a minha esquerda e a minha direita, pode apanhar e levar para o seu vizinho, para o seu trabalho, para alguém, enfim, para divulgar aí o trabalho da nossa igreja. Oremos. Pode ser para a igreja. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te damos, ó Deus Santo, por tuas bênçãos, por tudo, Senhor, que nos tem concedido esta noite. E agora te pedimos, Senhor, toma teu filho, Senhor, nas tuas mãos, unge seus lábios, Senhor, para que ele possa, esta noite, Senhor, transmitir a tua palavra, ó Deus, que seja de acordo com a necessidade de todos que aqui estão, que almejam ouvir a palavra de Deus. Senhor dos céus, nós te rogamos encarecidamente, em nome de Jesus, o teu amado Filho, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, das maravilhas de Deus através da ministração da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus que encontra-se registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, São Lucas 19, a partir do verso 1, eu quero agradecer a Deus por tudo, irmãos, de bom que Deus tem feito em nossa vida. Deus tem nos dado oportunidades que eu considero não ser merecedor delas. Uma delas é estar mais uma vez ministrando a palavra para os nossos irmãos, e eu tenho que agradecer a Deus por isso, ao pastor Levi, que tem confiado em nosso ministério, tem nos abençoado e entendido que cada um tem um chamado, e há tempo para todas as coisas, e o tempo que ora nós estamos fazendo proveito é o tempo de ministrar a palavra de Deus nas últimas horas da igreja na terra, e ele tem cooperado conosco e nos abençoado. Louva a Deus pela vida do pastor Joel, que foi nosso pai aqui por muitos anos, e eu tenho certeza que ele continua orando por nossa vida. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Eu sempre esqueço de falar da irmã Rita, mas esse ano passado, irmãos, e esse eu tenho viajado constantemente, e a semana passada, quando saímos daqui na sexta-feira para ministrar ali na cidade de Guariba, tivemos 3 livramentos na estrada, e muitas das vezes eu ligo em casa, são 3, 4 dias, eu estive pregando na sexta, sábado, fizemos um casamento ali em Bebedouro, depois um batismo domingo de manhã, e ministramos à noite, chegamos na segunda à tarde, e às vezes eu ligo em casa, e o Tiaguinho pergunta assim: o senhor já está em outra cidade, agora já está entendendo, que dia o senhor chega? E tudo isso é bênção de Deus, porque tem a irmã Rita cuidando dele, da Paloma, e eu louvo a Deus, meu amor, pela tua vida. Continua nos ajudando, pela vida dos nossos companheiros. Eu tenho certeza que muitos estão orando por nós. Hoje nós rimos aqui com o pastor Levi, com a palavra que ele disse, mas às vezes é verdade, existem palavras de ânimo, né? Muitas das vezes nós recebemos ali na internet, através de telefonemas, irmãos que estão acompanhando a nossa vida, aí onde nós temos andado, Minas, Mato Grosso, Paraná, enfim, todos os lugares que temos ido, e palavras de conforto nós temos recebido. E às vezes, algumas de nem tanto conforto assim. Mas nós estamos com a maioria, né? E eu louvo a Deus porque tem muita gente torcendo pelo sucesso do nosso ministério. Deus abençoe e que o nosso Deus possa continuar abençoando os irmãos através da nossa vida e da ministração da palavra também. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim: quem encontrou, diga amém. E tendo Jesus entrado, ia passando por Jericó. Eis que ali havia um homem chamado Zaqueu.
Este homem era príncipe dos publicanos e era rico, e ele procurava ver quem era Jesus. No entanto, não podia por causa da multidão, pois também ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te para descer, porque hoje é indispensável que eu me hospede em tua casa. E ele desceu apressadamente e recebeu Jesus com regozijo. E, ao verem isto, todos começaram a murmurar, dizendo: ele entrou para hospedar-se com um homem pecador. E Zaqueu, colocando-se de pé, disse ao Senhor: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em alguma coisa, o restituirei quadriplicadamente. Versículo 19, versículo 9, para nós encerrar a leitura. Então disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém? Meus irmãos, nós estamos num culto de domingo, culto que alguns denominam ser culto da família, um culto evangelístico, e eu pedi ao Senhor uma palavra evangelística, uma palavra de cunho evangelístico, para que eu pudesse ministrar aos irmãos esta noite. Nós entendemos que esta passagem que relata a história de um homem que até as crianças da escola dominical conhecem, porque quando fala de Zaqueu eles já lembram e assemelham logo com uma pessoa pequenininha, mas esta passagem não revela somente a estatura de Zaqueu, mas esta passagem é uma passagem que fala de um dos encontros mais maravilhosos que pode acontecer entre ou na vida de um ser humano, que é o encontro dele com Jesus. Muitos de nós já certamente tivemos a oportunidade de encontrar ou de marcar um encontro, ou até mesmo de participar de algum encontro que não estava nos nossos planos. Às vezes marcamos um encontro com alguém que gostamos, e às vezes somos obrigados a encontrar com pessoas que não gostamos tanto. O certo é que a nossa vida é repleta de encontros. Talvez no trabalho existem alguns encontros que não nos alegram muito. Às vezes na vida, no cotidiano, nós passamos muitas das vezes por situações que a gente chega a dizer: eu não queria ter me encontrado com fulano, nem com cicrano. Se eu pudesse, eu não tinha nem saído da minha casa nesse dia, porque não queria encontrar com determinada pessoa. Mas esse texto fala de um encontro maravilhoso. Esse texto fala do encontro de uma pessoa que alcançou o grau máximo na sua posição, mas ainda havia dentro de Zaqueu um espaço a ser preenchido. Quando nós vamos analisar a vida de Zaqueu, é preciso entender um pouquinho o contexto que envolve esta situação. A Bíblia fala que Jesus já era acostumado com o caminho de Jerusalém, ou o caminho que descia de Jerusalém para Jericó, e identificou esse caminho como o caminho dos pecadores. Havia muitos assaltos, era um caminho perigoso. A cidade de Jericó era uma cidade onde corria muito dinheiro. Ali existia uma alfândega e muitas mercadorias passavam por ali, e a influência financeira era muito grande. E quem trabalhava numa posição privilegiada ali, nada mais, nada menos do que Zaqueu. Zaqueu era mandado pelo governo romano e estava num cargo de grande confiança. Nós olhando para Zaqueu e apenas se firmando no texto que lemos, não vamos entender quão grandes eram as dificuldades para o encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu não era uma pessoa qualquer. Zaqueu não era um homem comum de Jericó. Quando estudamos a história de Zaqueu através dos historiadores, aqueles que foram contemporâneos dos conservos de Jesus, nós vamos descobrir
a vida de um homem, irmãos, que não obstante a ser pequenininho, e com certeza tem enfrentado muitas barreiras. Certamente na época de Zaqueu não existia o falado ou o tão famoso bullying. Quando a pessoa tem nariz grande, eles fazem bullying, tem orelha grande, fazem bullying, se tem cabeça grande, fazem bullying, se é grande demais, tem bullying, se é pequeno demais, tem bullying. A pessoa sempre arruma um jeito para chacotear a pessoa de alguma forma. Zaqueu, ele tinha, na verdade, na sua altura, uma deficiência, mas não no seu caráter. Alguém ousa até dizer que Zaqueu, ele roubou as pessoas, mas nós vamos ler ao longo desta palavra que Zaqueu não roubou ninguém. E o texto não diz isto. É interessante notarmos, irmãos, que Zaqueu era acostumado com a dificuldade desde pequeno. Talvez na escola, Zaqueu era taxado, não sei, o apelido que talvez deram para ele. Eu lembro muito que a minha mãe, que é mineira, ela falava para mim que quando era pequena, o apelido dela era Toquinho de Marrajegue, lá em Minas, que ela era a mais pequenininha da casa. Eu não sei o apelido que deram para Zaqueu. Agora, o certo é que ele deve ter passado por muitos infortúnios na sua infância. Talvez Zaqueu tinha tudo para não prosseguir, para não almejar um dia chegar ao alto cargo que ele ocupou naquela época. Zaqueu não era apenas um cobrador de imposto comum, ele era o príncipe dos cobradores de impostos. Roma tinha colocado na mão de Zaqueu um cargo de muita confiança. Zaqueu era uma pessoa de alta confiança. Se fosse hoje, talvez do escalão da Dilma Rousseff, um de confiança assim, né, vamos se dizer, sobrenatural, porque lidava com grande quantia, administrava muito dinheiro. Mas não é sobre a vida financeira de Zaqueu que eu quero falar. Não é sobre a posição que Zaqueu ocupava que eu quero falar. Não é sobre o fato de Zaqueu ter vencido na vida, passado por cima de todos os obstáculos, talvez na escola, talvez quando era criança, jovem, adolescente, não sei, as maiores dificuldades, algumas brincadeiras Zaqueu não podia participar, algumas festas Zaqueu ia, era chacoteado, não sei. O certo é, irmãos, que um certo dia, Zaqueu descobre que Jesus ia passar por Jericó. Agora, o que é interessante nós notarmos, Zaqueu, dentro do seu coração, despertou o desejo de ver quem era Jesus. O texto diz, algumas versões, que ele queria ver quem era Jesus. Hoje não é diferente. A igreja, irmãos, está repleto de pessoas, mas existem vários grupos de pessoas na igreja. Existem aqueles que vêm para ver, existem aqueles que vêm para relacionar com Jesus, existem aqueles que vêm para observar o culto, ver se Jesus vai estar presente, se vai manifestar a glória, se vai acontecer alguma coisa diferente. Hoje existe N tipo de pessoas na igreja, mas existe um grupo que nunca falta, existe um grupo que sempre está presente. Qual grupo é este? Você pode me perguntar. É o grupo dos adoradores. Tem alguém que sempre sai de casa com o desejo de adorar Jesus. Talvez nós nem sabemos, mas tem alguém aqui que quer adorar Jesus porque teve uma semana financeira abençoada. Talvez está aqui para adorar Jesus porque teve uma semana de bênção na família, porque recebeu cura, porque recebeu algum milagre na sua casa, nós não sabemos. Mas esse grupo nunca falta na igreja. Sempre tem alguém que vem para adorar Jesus, quer ter um compromisso, um contato pessoal com Jesus, indiferente da sua posição, indiferente da sua condição financeira. Ele quer estar perto, ele quer relacionar, ele quer adorar Jesus, ele quer dizer porque ele está aqui, ele quer dizer: Jesus, eu te amo, eu preciso de ti, eu vim esse domingo buscar uma bênção, mas também eu vim te adorar, eu vim agradecer, eu vim manifestar a minha gratidão, porque eu estou vivo, porque eu estou respirando, e isso já é motivo de alegria. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, o que mexe comigo aqui é que não foi do nada que Zaqueu teve essa curiosidade. A Bíblia diz que Jesus chamou um homem para o ministério chamado Levi. E eu estava estudando sobre Levi, é bem provável que Levi foi um funcionário de Zaqueu, porque Levi era cobrador de impostos e Zaqueu era príncipe deles, era o chefe. E quando Levi largou tudo e foi seguir Jesus, é bem provável que a cabeça de Zaqueu começou a imaginar:
O que é que faz um homem na posição de Levi seguir este homem? O que é que acontece com um homem que tem chance de talvez um dia ocupar o meu cargo? Tem um bom emprego, tem posição. Levi gozava certamente da confiança também do seu príncipe, do seu chefe. E depois que Levi vai embora para seguir o mestre, talvez Zaqueu começa a pensar: o que esse homem tem de diferente? Já passou tantos por aqui, tantos que passaram e nada aconteceu, morreram, e muitas seitas se levantaram. E a curiosidade que entrou dentro de Zaqueu, despertou no coração de Zaqueu o desejo de ter um encontro com Jesus. Agora, o encontro que Zaqueu marcara era só por parte de Zaqueu. Zaqueu não ligou para Jesus, não pegou o celular, não entrou no Facebook, no MSN, não mandou mensagem para Jesus dizendo: vou te esperar lá. Quando o senhor passar, eu vou estar em cima do sicômoro. Vou subir de 9 a 15 metros de altura, numa figueira brava, vou esconder nas folhas largas e vou esperar o senhor lá. Mas acontece que eu vou estar escondido, porque eu sou pequeno, talvez não dá para te ver no chão, eu não sei. Agora, Zaqueu não teve oportunidade de marcar esse tipo de encontro. Zaqueu decidiu encontrar com Jesus, mas não avisou Jesus. Ele decidiu que faltava na tua vida um algo. Tinha um espaço no teu coração. Segundo os historiadores, a casa de Zaqueu era uma das mais belas de Jericó. E no seu coração a casa boa não preenchia o vazio. A família não preenchia. E o cargo de Zaqueu também não preenchia. Aí Zaqueu diz: eu preciso me encontrar com ele. Agora, se eu sair da minha posição, com toda esta minha riqueza, todo o nome que eu tenho a gozar nessa cidade, e alguém me vê correr atrás de um curandeiro, não vai pegar bem para mim. Talvez, irmãos, tantas coisas se passaram na cabeça de Zaqueu que o texto não relata e que nós não podemos dizer, porque a Bíblia não diz. Agora, uma coisa é interessante: quando o homem, quando a mulher, quando o ser humano decide se encontrar com Jesus, não é preciso mandar e-mail, não é preciso ligar no celular dele, não é preciso mandar recado para ele. Apenas é preciso no nosso coração nós entendermos que sem Ele a nossa vida não faz sentido. E a partir do momento que nós saímos da nossa posição, Deus lá no céu está sabendo e já está confirmando o encontro, que será um encontro de mudança para a nossa vida. Aleluia! Quem aqui, irmãos, não teve mudança quando encontrou com Jesus? Eu me lembro quando eu me encontrei com Jesus. Se eu fosse Jesus, nunca teria ido ao meu encontro. Porque, irmão, tem pessoa que não quer se encontrar com você de jeito nenhum. Existem pessoas que quando vê o outro, corta a volta. Ele já diz: lá vem cheque emprestado. Vai pedir meu carro emprestado. Vai pedir ajuda e corta a volta. Mas Jesus não. Jesus está procurando encontrar com aqueles que precisam de alguma coisa. Tanto é que quanto mais nós precisamos, mais Jesus aparece em nossa vida. Você nunca vai saber se Jesus veio ao teu encontro se você não demonstra precisar de nada. Jesus não quer encontro com quem tem, irmão. Ele quer com quem não tem. Quem tem não precisa. Jesus quer encontrar com quem não tem. Porque muitas das vezes, irmãos, nós confundimos as coisas. Nós olhamos Jesus como um banco imobiliário. Tem muitas igrejas aí agora que estão pregando um Jesus que, se a gente parar para pensar e analisar, chega a doer a nossa alma. Porque apresentam Jesus como todo tipo de pessoa. É ele que resolve o problema financeiro, Jesus é casamenteiro, vai resolver de uma hora para outra. Enfim, irmãos, eles apresentam, realmente Jesus muda mesmo. Conserta casamento, restaura, Jesus dá vida, liberta o homem, a mulher de Deus, abre as portas, Jesus faz tudo isso. Mas o encontro de Zaqueu com Jesus não tinha essas prioridades. Era um vazio que estava lá dentro. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, quando descobriu que Jesus ia passar em Jericó, ele deixou tudo o que estava fazendo e diz: é hoje, eu vou me encontrar com ele. Deixa eu mudar a rotina da minha vida. A Bíblia não disse se era um dia de folga de Zaqueu. Quem vai saber? A Bíblia não disse se Zaqueu arrumou alguém e pagou para ficar no teu lugar.
até pela posição que ele tinha, não era qualquer um que podia ficar no seu lugar. A Bíblia não diz que era um dia de folga em Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu saiu e partiu ao encontro de Jesus. Ele era acostumado a vencer barreira desde pequeno. A vida de Zaqueu nunca foi fácil. Então, irmão, irmã, não vai ser fácil para nós. Não vai ser fácil para você, mas uma coisa eu te digo: se há um encontro em que você não vai ficar de plantão, sozinho, esperando, é o encontro que você marca com Jesus. Se esta noite você vem se encontrar com Ele, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele já está neste lugar, indiferente de você crer ou não crer, Ele está aqui. E eu sei que Ele está aqui porque eu sinto Ele, irmãos. Eu sinto Ele, a alegria dEle, a presença dEle. Agora há algumas dificuldades. Paulo diz lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 16, versículo 9. Uma grande porta se abriu, porém há muitos adversários. A porta abriu para Zaqueu, mas tinha muito adversário. Zaqueu saiu correndo e disse: eu vou ver Jesus. Quando Zaqueu chegou, tinha muita gente lá no lugar. A multidão era grande, diz a Bíblia. Alguns ousam dizer que quando Jesus entrava num lugar, não tinha menos de 1.500, 2.000 pessoas. Era muita gente, era milagre, era poder de Deus. E o povo aglomerava, cercava Jesus. Quando Zaqueu chegou, irmãos, olhou para um lado, não viu nada. Olhou para o outro, não viu nada. Tentou ver, não sei se ergueu assim. Eu não sei o que é que Zaqueu fez. Eu sei que Zaqueu diz: não dá para mim. Só que ele não voltou para casa. Você quer desistir na primeira? Você quer parar já? Não quer tentar de novo? Alguém chegou na tua frente? Tem muita gente sendo abençoada e você não? Zaqueu diz o seguinte: eu vim para ver Jesus e vou ver Jesus. Ele largou a multidão e correu, irmãos. Sabe o segredo da nossa bênção? É quando nós corremos à frente, irmão, nunca para trás. Se nós formos esperar, irmãos, as coisas assim, talvez nunca vai acontecer. Mas este domingo Deus está dizendo: dá mais um passo para frente. Dá mais 2, 3 passinhos para frente. A tua bênção já está reservada, o teu milagre já está preparado. Você não vai sair daqui decepcionado esta noite, porque o encontro foi marcado e Jesus chegou. Aleluia. Mas, irmãos, vamos correr. Olha só que coisa interessante acontece nesse encontro. A Bíblia diz que Zaqueu, quando viu a dificuldade, a barreira, aí ele correu adiante. Quando ele corre adiante, ele vê uma árvore ali que era plantada. Muitas das vezes eles plantavam para o povo que passava por ali, ou que talvez vinha de alguma guerra, encostar na sombra lá e descansar. Enfim, há muitas situações. Mas o certo é que ele bate o olho no sicômoro lá na figueira, que alguns historiadores aí dizem que ela chegava de 9 a 15 metros. Quando ele olhou, mais um obstáculo. Como que um homem pequenininho vai subir numa figueira tão grande? A Bíblia não diz. Eu é que estou imaginando que Zaqueu era um homem muito rico e ele não andava sozinho. Só que aquele dia, é bem provável que ele não quis muita gente com ele. Porque a riqueza, muitas das vezes, impede nós chegar até Jesus. É a vergonha, né? Eu não sei a dificuldade que pode impedir, muitas das vezes, uma pessoa de se aproximar de Jesus. Agora, eu acho difícil, irmãos, um chefe do escalão romano, cobrador de imposto, príncipe dos cobradores de imposto, sair correndo e subir numa árvore para esperar Jesus. É difícil entrar aqui um funcionário do escalão da Dilma Rousseff dentro da nossa igreja, que é bonita, gostosa, com o ar gostoso que tem agora. É difícil trazer um homem daquele aqui. Como que nós vamos fazer um homem do alto escalão subir num pé de árvore para esperar Jesus passar? Isso mostra o desejo no coração do ser humano sem Deus. Será que você tem esse desejo essa noite? Será que você tem dentro do teu coração um desejo de ter um contato com Jesus, ainda que visual? A Bíblia diz, irmãos, que ele subiu. Eu imaginei, pensando nesse texto, já preguei algumas vezes aqui, que algum dos segurança dele ou dos funcionários dele se aproximou e disse assim: olha, o senhor sabe que nós somos da sua confiança, nós não vamos contar para ninguém. Pega aqui, nós vamos dar uma ajudinha. Talvez fizeram assim, irmão, talvez Zaqueu pisou, talvez pisou no ombro de um, depois na cabeça do outro, eu não sei.
Eu sei que rapidinho o baixinho subiu numa árvore de 9 a 15 metros. Arrumou um lugar, sentou, escondeu atrás das folhas e falou: eu vou ficar assistindo aqui e quero ver a hora que Jesus vai passar nesse lugar. E diz a Bíblia, irmãos, que ali ficou Zaqueu. Agora, sabe o que é interessante? E o que chama a atenção? É que Jesus, quando vai chegando debaixo da figueira, e eu quero abrir um parênteses aqui nesse domingo, porque é um culto evangelístico que eu preciso falar isso. Essa figueira representa muitas coisas. Pode representar muitas coisas na vida do crente. Jesus para embaixo da figueira e olha para cima. Quando Jesus olha para cima, Zaqueu nunca imaginava ouvir o que ele ouviu. A palavra que vem de baixo para cima é essa: Zaqueu! Ele olhou assim, irmãos, tremendo. De repente, Jesus diz: desce depressa. Eu pensei, irmãos, quando estava lendo o texto, que Jesus ia dizer: chama teus amigos para ajudar você a descer daí. Mas Jesus não faz isso. Porque tem gente que para subir, irmão, sobe a qualquer preço. Ele não importa se vai pisar em você. Ele não importa se vai machucar você. Ele não importa o que vai dizer para você. Talvez é provável que tem pessoas aqui machucadas. Talvez nos visitando, talvez membro da igreja. Uma palavrinha, um gesto, uma situação. E você está machucado. Ninguém sabe. Alguém queria subir e não se importou com a tua situação. Talvez com Zaqueu foi assim. Ele pisou, talvez no ombro, depois na cabeça de alguém lá, subiu. Agora, quando Jesus chegou, não teve conversa. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Meu irmão, você imaginou uma voz dessa, dizendo para mim: desce do teu ego, depressa. Desce da tua posição, depressa. Desce do teu orgulho, depressa. Você nem dá glória a Deus mais quando o pastor mais novo que você prega, desce depressa. Você vem no culto, mas a tua cara, irmãos, não demonstra que você está alegre com Jesus. Desce depressa. Você vem no culto, mas não adora. Desce depressa. Você vem no culto, não dá um aleluia. Desce depressa. Você vem no culto, não dá um glória. Desce depressa. Hoje é domingo, dia de festa, de adoração ao nome de Jesus. Desce, porque Jesus quer te abençoar. Aleluia. Tem que alamai decanda alamaché. Irmãos, olha o que aconteceu com Zaqueu. Ei, calamandá. Aleluia. Zaqueu ia ficar em cima daquela árvore até o arrebatamento da igreja. Sabe por quê, irmãos? Jesus não era diferente dos outros judeus. A roupa de Jesus era igual ao do seu povo. Tinha 2.000, 1.500, 2.000 pessoas. Zaqueu lá em cima e Jesus no meio da multidão. Como Zaqueu ia conhecer Jesus? Fala para mim, irmãos. Ele ia bater o olho lá de cima, é ele, é aquele judeu, ou é aquele outro judeu. Ele não ia conhecer Jesus, porque ele foi com o desejo só de ver. Jesus não conhecemos por vista. Quem aqui já viu Jesus? Eu vejo pessoas dizer que viu anjo, viu uma coisa, viu outra. Nós nunca vimos Jesus. Mas pastor, por que o senhor prega tão animado então o nome de Jesus? Porque o senhor fala com tanta convicção que conhece e que está vivendo com ele, ele está vivendo contigo. É porque nós sentimos a presença dele. Jesus não se conhece por ver, mas se conhece porque sentimos ele. Você nunca vai ver o vento, irmão. Que cor tem o vento? Você já viu o vento? Mas sai numa ventania, você vai ver a brisa batendo em você. Assim é Jesus, assim é a obra de Deus. Nós entendemos ela porque sentimos Jesus e ouvimos a tua voz. Você ainda sente Jesus, meu irmão? Você é assembleiano de 40 anos de Assembleia de Deus, 20 anos, 15 anos, você ainda sente Jesus? Dá um glória, um aleluia aí, mostra que você sente Jesus. Meu irmão, você que vem nos visitar, é um domingo de reconciliação, é um domingo de encontro marcado. Jesus sabia que você vinha, Jesus já estava te esperando. Alamai de calabaxé. E ele está me dizendo: vou entrar na casa dele, vou entrar na casa dela. Esta noite você não volta sozinho para a tua casa. Sabe que tem culto, irmãos, que a gente vai e volta sozinho? Mas hoje você não vai voltar sozinho. Jesus vai voltar contigo. Jesus vai terminar a obra que ele começou. Aleluia. Irmãos, correndo aqui, a Bíblia diz que
todo o esforço de Zaqueu foi recompensado, porque ele se comprometeu a encontrar Jesus e nem avisou Jesus, mas Jesus sabe todas as coisas. Lá em Apocalipse 3:8, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Ele já conhecia as obras de Zaqueu todinha. E diante de ti pus uma porta aberta. Ele disse: Zaqueu, com certeza, tomou posse dessa bênção aí. A porta está aberta, é hoje que eu encontro com ele. Aí ele diz: tendo pouca força. Ele sabia que Zaqueu era fraco, não tinha muito. Guardaste a minha palavra. Zaqueu deve ter guardado alguma coisa que ouviu falar de Levi, o que estava acontecendo na vida de Levi, como Jesus mudou a vida de Levi. E aí Zaqueu disse: eu preciso conhecer esse homem. E Jesus disse: eu não posso despedir esse baixinho vazio. Eu tenho que mudar a vida desse homem. E diz a Bíblia, irmãos, que Zaqueu desceu. Agora pergunta como ele desceu. De uma árvore de 9 a 15 metros, um baixinho depressa. Os braços do baixinho é curto, as pernas é curta. Pastor Joel, eu não sei como é que ele chegou lá embaixo. O sicômoro bravo, algum diz que tem, esse sicômoro é meio ruinzinho de subir. Talvez chegou todo raladinho, coitado. Todo esfoladinho, né? Para subir, tinha uns funcionários, pisou em um, pisou no outro. Mas para descer, meu irmão, Jesus disse: desce depressa, não tem conversa, meu irmão. E sabe o que eu aprendo aqui? E é um texto para essa rápida meditação: subindo para verificar e descendo. Olha bem, irmão, marca bem isso na tua vida. Subindo para verificar e descendo para receber a bênção. Talvez quando estamos subindo, não olhamos muito para trás, esquecemos de onde saímos, esquecemos muitas das coisas que fazemos, mas quando a gente desce, dá tempo de lembrar de tudo. Quando Zaqueu chegou lá embaixo, irmão, a Bíblia diz: recebeu Jesus gostoso. Eu não sei se Zaqueu estava muito esfolado. Eu sei que ele recebeu Jesus numa alegria tão grande. E diz a Bíblia que Jesus pega Zaqueu pela mão: hoje convém que eu pose em tua casa. Ô, meu irmão, não tem convite mais gostoso do que esse. Isso não é parente querendo hospedar lá, não, irmão. Isso não é ninguém pedindo ajuda para você: deixa eu ficar um mês lá até arrumar uma casa, não, irmão. Isso não é alguém querendo hospedar na tua casa para te dar prejuízo, não. Isto é Jesus dizendo: convém que eu pose na tua casa. Quer levar Jesus para tua casa? Desce só um pouquinho, porque Ele está te esperando de braços abertos. A Bíblia diz lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos no capítulo 5 e no versículo 20, conta a história de uma mulher. Irmãos, olha aqui para você não perder esse raciocínio. Imagine uma mulher há 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue. Quem tem mais força? Um baixinho rico, que vivia esplendidamente, ou uma mulher que já tinha gastado tudo? A Bíblia diz que não sobrou nada. 12 anos sofrendo, sangue jorrando, ela estava raquítica, anêmica, e ela teve o mesmo desejo de Zaqueu: eu preciso encontrar esse Jesus. Só que diz a minha Bíblia, que quando ela chega para encontrar Jesus, quem está lá? O inimigo, a multidão. O mesmo inimigo que Zaqueu encontrou, a mulher do fluxo de sangue encontrou. Qual é a diferença, pastor? Porque para ela Jesus diz: mulher, vai, a tua fé te salvou. E para Zaqueu, Jesus diz: desce primeiro, depois nós vamos conversar sobre milagre. Alguém me entende? Diga amém. Aleluia. Diz a Bíblia que a mulher, irmãos, de joelho rastejou-se, e a mesma multidão, ela entrou por baixo. A diferença no encontro com Jesus. Nós não podemos fazer Jesus estar olhando para cima por qualquer motivo, irmãos. A Bíblia diz que acima dele não tem nada, pastor Joel. Como nós vamos fazer Jesus olhar para cima? Zaqueu é uma bênção. Todos nós pregamos a saída que Zaqueu deu. Mas se Zaqueu vai por baixo, o milagre tinha vindo mais rápido. Ele olhou para a mulher, irmão, tocou na hora. Como você sabe, pastor, que ela entrou de joelho? Como uma mulher magra, raquítica, que há 12 anos sofre, vai romper uma multidão no peito, irmão? Se só estava a carcaça. Ela dobrou o joelho. E a Bíblia diz que ela não conseguiu chegar em Jesus, não. Mas a mão dela tocou na orla do vestido, da cintura para baixo. Não tocou aqui, ó. Não tocou no ombro. Isso mostra que ela estava de joelhos. Como você chegou na igreja essa noite, irmão? 15 metros de altura ou de joelho? O de que a face lá e choremai. Se você está a 15 metros de altura, está muito longe do milagre.
mas se está prostrado, está colado nele, e tem milagre para a tua vida neste lugar hoje. Tem cura para a tua alma. Oh, alamande, canda, alama. Irmãos, o culto é evangelístico, mas eu sinto a presença dele. O culto é evangelístico, mas eu sinto a presença dele. Ele está aqui dizendo: é necessário descer um pouquinho assim. Tem que alama. Uremai, decai. Uremai, ai que alama. Você tem coragem? Pergunta aí, cutuca teu irmão, a esposa, o parente, pergunta para ele: dá para descer mais um pouco? Urebacandaramai. Uremanda. Irmãos, tem crente que entra no culto a 15 metros de altura e sai flutuando, mas só vê Jesus na vida dos outros. É Jesus na vida do obreiro, é Jesus na vida do outro obreiro, é Jesus na empresa do obreiro, não do outro obreiro, mas na vida dele, ele só vê. Só vê. Aí, Jesus disse para a mulher assim, ó: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí para Zaqueu ele disse: desce depressa. Sabe por quê, irmão? Jesus não tem tempo de ficar olhando nós lá em cima e batendo papo, não. Quem somos nós para fazer Jesus olhar para cima? Bacana, Lamai. Você está entendendo, irmão, que Deus está falando? Ele marcou o encontro no Jericó da tua vida. Talvez o teu Jericó é a enfermidade, Jesus passa. Talvez teu Jericó é a luta financeira, Jesus passa. Talvez teu Jericó é o casamento, não engrena, não vai. Hoje é domingo, Jesus passa. Talvez teu Jericó é os filhos, não obedecem mais. Jesus passa. Talvez teu Jericó, irmãos, é o ministério. Talvez ninguém sabe qual é o teu Jericó. Uma coisa é certa: Jesus vai parar debaixo da figueira. O que vai acontecer debaixo da figueira, pastor? Não vai morrer ninguém. Jesus não para matar ninguém. É só para restaurar, irmão Godoy. É só para dar vida. É só para mudar a situação. Alamande, que eu estou terminando. Mas eu preciso que você entenda que se Jesus te quer descendo, é para ficar mais perto do teu milagre. É para ficar mais perto da tua bênção. Alamande, candura. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Zaqueu desce e vai conversando com Jesus, aí levanta um monte de gente. Olha lá, está indo na igreja dos crentes agora. Que negócio é esse? Olha lá, você viu aquele fulano, dono daquela empresa, está indo na igreja dos crentes. Olha aquele homem que pecou, já está no 3º casamento. Irmãos, o ser humano quer matar, mas Jesus não veio para matar ninguém. Ele veio para dar uma segunda oportunidade. Os opositores começaram a dizer: olha para onde Jesus está indo. Vai entrar justo na casa de Zaqueu. Irmão, o homem correu, o homem largou a multidão para trás, o homem venceu o orgulho, o homem passou por cima da posição, o homem se rebaixou, o homem subiu na figueira, o homem tomou um grito de Jesus, desceu na hora, e na hora de receber o milagre, levanta os opositores. Eu quero te dizer essa noite: não tem ninguém que vai impedir Jesus, neste domingo, entrar na tua casa. Pastor, não estou entendendo. Teu coração é a morada do Espírito de Deus. Jesus vai romper todas as barreiras para abençoar aquele que se esforçou para estar aqui neste lugar. Terminando, aí a Bíblia diz que vai para a casa de Zaqueu. Quando ele entra, Zaqueu já não aguenta. Zaqueu começa a ficar assim, incomodado. E olha o que ele diz. Não precisou, pastor Joel, passar uma noite. Porque quando Jesus entra na vida da gente, eu me lembro que eu aceitei Jesus com 13 anos. Quando eu voltei para Jesus, eu estava aqui, há uns 15 anos atrás, e entrei aqui, chorando para reconciliar com Jesus. O pastor Joel nunca pediu para me parar de fumar. Nunca pediu, ninguém pediu para me parar de fumar, de beber, ninguém. Só que eu saí daqui e eu me lembro, o pastor Jonas, recém-chegado do Rio de Janeiro, ele apresentou este mesmo Jesus. Eu falei: eu quero de volta. Quando ele estava em casa, a coisa era diferente. E eu levei para casa. Quando Jesus foi para minha casa,
foi saindo tudo. Não precisa, eu aprendo aqui que não precisa, Jesus não precisou passar a noite, pastor Jurandir, batendo em Zaqueu, humilhando Zaqueu, desaforando Zaqueu. Aqui não é lugar de ninguém te humilhar, meu irmão. Ninguém acabar com você não, você está no lugar da bênção, aqui é a casa de Deus. Você chegou no hospital de Deus, Deus vai restaurar a tua vida. Zaqueu não aguentou, e antes de Jesus fazer qualquer coisa de Jesus, quero falar. Fala, meu filho. Ó, a metade dos meus bens eu dou. Eu não sou professor de português, não. Mas também não sou burro. Eu dou. Dou do verbo dar. No presente. Eu dou. Quando eu dou? Agora. Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Por que eu disse que Zaqueu não era ladrão? Porque ele diz, esse em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei, do verbo restituir, no futuro. A metade dos bens ele ia dar, porque Jesus entrou na vida dele, e ele desapegou do material. Irmão, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida, quando entregamos a vida para Jesus, é desprender do dinheiro, do bem material. Olha, se desse tempo, mas eu sei que você está entendendo. Ele diz, a metade eu dou. Agora, depois, se eu investigar a minha vida direitinho e ver que eu roubei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Levítico capítulo 6, versículo 5. Zaqueu lia a Bíblia, mais do que muitos crentes. Porque quando Jesus chegou na casa dele, ele diz assim, eu já conheço a lei. Se roubei, devolvo 4 vezes mais. Olha aqui para nós encerrar. Então diz a palavra de Deus. Jesus olhou para Zaqueu. Eu imagino o coração de Jesus como é que estava. Jesus dizendo mais um. A rede pegou mais um, pastor Joel. A rede pegou mais um. Eu imagino como não estava o coração de Jesus. Jesus olhando para Zaqueu e dizendo, esse já está na rede, é nosso. Olha o coração como é que está. Jesus não via a hora de dar um abraço no Zaqueu. Aí Jesus também não esperou mais nada. Se coloca de pé para nós acabar aqui agora. Alamande candura. Oh, mas eu sinto ele aqui, meu irmão. Aleluia. Jesus, quando deu uma olhada para Zaqueu, viu aquele coração, irmão, amolecido. Cadê os músicos para preparar o abençoado lá da banda? Caio, prepara aí que esses meninos aí um sonzinho para nós. Fazer um apelo aqui, Jesus entrar na vida do monte de Zaqueu essa noite. Jesus bate o olho em Zaqueu e diz, mas como o baixinho amoleceu, nem passei a noite ainda, imagina amanhã, porque Jesus disse que convém posar lá. No outro dia eu não quero nem imaginar o que aconteceu com aquele baixinho, pastor Zé Luiz. Aí Jesus bateu o olho nele assim e disse, não é amanhã quando eu acordar não, hoje veio salvação para esta casa. Ei, calamandura. Pastor, eu vim no culto, mas eu queria um milagre hoje. Eu vim no culto, mas eu precisava de uma palavra hoje. Eu vim no culto, mas eu estava em dúvida se Jesus ia me encontrar hoje. Eu não queria iniciar a semana desse jeito. Eu vou encerrar agora. Jesus está dizendo para você, alamande candura, alamai. Se você tiver coragem, desce aqui só um pouquinho. Pastor, mas aqui é plano. Alamanda, como é que eu vou descer? Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Desce aí do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. É noite de encontro com Deus. É noite de restauração na tua vida. É noite onde Jesus vai parar embaixo da nossa figueira e vai dizer, desce só um pouquinho. Eu quero orar por você nesses 5 minutos que resta e abençoar a tua vida com a permissão do pastor Jurandir, o pastor Joel, o anjo da igreja. Eu quero fazer um convite a você. Talvez que chegou aqui entristecido. Talvez que pensou que Deus não falava mais contigo.
Dessa vez acabou tudo, não dá para mim. É um domingo de misericórdia de Deus sobre a igreja. Talvez falta coragem. Faça como Zaqueu. Jesus te viu em cima da figueira que está a tua vida. Venha. Venha, nós queremos orar. Ô pastor, já sou crente, tem muitos anos. Mas eu quero falar línguas estranhas. Sai do teu lugar, desce aqui um pouquinho. Eu quero me reconciliar com Jesus. Sai do teu lugar, desce aqui um pouquinho. Está bem mais suave do que Zaqueu. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele queria só ver Jesus. Mas Jesus diz: Zaqueu, só olhar para mim não resolve, meu filho. Você veio para me ver. Mas eu marquei um encontro contigo aqui antes que você nascesse. Do ventre da tua mãe eu já sabia desse encontro. Aramai, tem mais gente, meu irmão. Corre, hoje é domingo. É a noite de você ser abençoado. Tem homens de Deus que vão estar orando comigo. Você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui liberto por completo. Tem algo de Deus especial para a tua vida. Venha, venha. Dá tempo. Isso, venha, venha. Sai lá do fundo. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, irmão. Sai lá do fundo. Sai da onde você estiver. Zaqueu estava em cima da figueira. Quando Jesus para e olha para cima, irmãos, quase 2.000 pessoas olham com ele. Quem está lá em cima? O homem mais rico de Jericó, querendo se esconder de todo mundo e somente ver Jesus. Mas tinha uma multidão olhando para Zaqueu. Tinha uma multidão vendo que Zaqueu passou por cima de tudo. Passa por cima da dificuldade. Vem, vem, vem. Volta para Jesus, meu irmão. Volta, minha irmã, abraça ele. Desce dessa figueira que se tornou a tua vida. Ei, que alabá. Nuia machere alabá, suri bicanda alabá. Ei, que alamon de labachei. Estende a mão para cá, igreja. Pede para Jesus entrar na tua casa. Jesus vai abençoando a tua igreja. Entra na casa da tua filha, sara as feridas e enxuga estas lágrimas que ela está derramando neste lugar. Ei, que alamande candarabá. Jesus é a tua igreja. Jesus é o teu povo. Jesus é noite de encontro. Ei, que alama, subi alaba. Jesus, eu sinto a tua presença aqui. A lágrima sendo derramada. É noite de você levar Jesus para a tua casa. Recebe a presença dele. Ei, que alabai. Recebe a unção dele. Ei, que alabai. Recebe a visitação dele. Ei, que alabai. Ei, que seja tomado, meu filho. Sei. Tem lágrimas, tem a presença de Jesus. Uriamande cai. Toma posse do teu milagre. Uramande cai. Derracha. Faz um milagre na vida da tua igreja. Faz um milagre no coração da tua igreja. Derrama a tua bênção. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Jesus está sarando, irmãos. Está enxugando lágrimas. Desce da figueira. Desce só um pouco. Ele está te esperando lá embaixo. Deus abençoe.
Essas lágrimas que estão caindo, antes de chegar no chão, alguém vai apará-las. Estas línguas estranhas, tem um ouvido ouvindo cada uma delas. Toma posse da tua bênção, meu irmão e a minha irmã. Tome teu assento. Com a permissão do pastor Jurandir, um minutinho, pastor. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, com a permissão do pastor Jurandir, já falei pastor Levi, lá na frente, ó, naquela mesinha, talvez veio pastor de todo lugar aqui, nós abençoa. Ali tem uns DVDs ali, eu tenho 4 DVD ali, que só sobrou 4. Esse DVD aqui, ó, mais de 3.500 livros e Bíblia. É 2 DVDs, você coloca no computador, de estudar, 2 DVDs, você põe no computador, tem todas as Bíblias que você imaginar, livro, história, curso de hebraico, aramaico, tudo aqui, básico para você estudar, em 2 DVD na tua casa. Só tem 4, passa ali e abençoe teu ministério. Não assusta não, pastor, mas custa R$40? Mas é 2 DVD de estudo. Só uma Bíblia de estudo que eu vendo ali custa 150. E tem lá, irmãos, 5 DVD nossos, ó. O da EBO que nós ministramos aqui na pré-abertura, na reunião de obreiro, ficou uma benção. Tem ali, os irmãos puderem abençoar nosso ministério. Também esse aqui, ó, quem é ele? Eu falando aqui sobre quem é Jesus, uma campanha abençoada em Minas. Também fugindo das ocupações divinas, pregado lá na nossa igreja em Arthur Nogueira, na sede do pastor Levi Júnior, uma mensagem tremenda. Passe ali, se você sentir de Deus, R$10 cada DVD. Tem ali alguns livros, Bíblia de estudo, que nós estamos vendendo aí, por onde temos passado. Ore por nós, irmãos. Há 15 dias atrás eu estive no interior de Minas, numa cruzada, um culto pentecostal, uma das maiores cruzadas evangelísticas missionárias do interior aqui de Minas. Pelo 2º ano consecutivo, Deus nos abençoou de maneira tremenda. Muitas almas se renderam a Jesus, mas eu conto com as orações dos irmãos. Nós estamos fazendo a obra de Deus, correndo para onde nós, até onde nós podemos chegar. E se os irmãos sentirem de Deus, passa ali. Não é me abençoar não, abençoa a tua vida. Eu já sou abençoado, graças a Deus, mas você vai contribuir com o nosso ministério. E vai adquirir um DVD, um CD ali, e vai continuar abençoando, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Joel. Em nome de Jesus. Quantos agradece pela mensagem? Reflitamos, aplicamos e vivamos. Amém? Queremos Edna Almeida de Farias. Onde está? Quem é Edna? Ela está levantando a mão lá, por favor. Só devolver para ela. Amém? Terça-feira, grande culto aqui com ministração da palavra para a igreja do Senhor, para a família. Quinta-feira, noite da vitória. Sábado, já informado aí, culto e ação de graça do aniversário do pastor Joel e pastora Loide. Todos convidados para aqui estarem. E domingo pela manhã, escola dominical, pois à tarde, batismo e a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Para o povo de Deus. Tem aqui o convite à congregação, festa 12º aniversário de oração, que será realizado 12 e 13 de abril na igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Adélia, sítio na rua Oswaldo Secom, número 202, Limeira, São Paulo. A irmã do ciclo de oração, cadê você? A irmã do